Olá, pessoal. Eu me chamo Jefferson e vou apresentar o trabalho chamado Inventário Gold na avaliação da personalidade de pessoas idosas. Diversos instrumentos estão atualmente disponíveis para a gente avaliar a personalidade no modelo dos 5 grandes fatores. Porém, se a gente observar bem, a gente vai identificar certas limitações nessas ferramentas quando se tratar de avaliação de pessoas idosas, né? A gente vai identificar, por exemplo, que os itens eles estão mais voltados para o estágio intermediário do desenvolvimento. Então, eles vão tratar de temas como trabalho, educação, vida acadêmica, vida ocupacional, coisas que não necessariamente são a realidade de pessoas com 70, 80, 90 anos, né? E também a gente deve mencionar que existe a possibilidade de que pessoas adultas e pessoas idosas, elas apresentem diferenças em como elas processam os pensamentos, as emoções, né, nos diferentes domínios da vida. Também não podemos deixar de mencionar que há estimativas do IBGE de que entre 2050 e 2060 a população brasileira seja predominantemente composta por pessoas idosas, ou seja, por pessoas com mais de 60 anos, né? Outro dado é que as pessoas vão ter cada vez mais expectativa de vida, né? Ou seja, o desenvolvimento de medidas que avaliam o funcionamento da personalidade, funcionamento individual de pessoas idosas, ganha relevância, né? Tanto prática quanto social, mas principalmente relevância prática, tanto atualmente como no futuro, na sociedade do futuro, né? Já que a gente sabe pelas estimativas do IBGE que a população brasileira vai ser predominantemente idosa. Ter instrumentos de personalidade construído para pessoas idosas permite a realização de avaliações mais justas, né? E que considerem a especificidade de todos os estágios do desenvolvimento. Então, o objetivo aqui é apresentar um instrumento que nós elaboramos de autorrelato para avaliar a personalidade de pessoas com mais de 60 anos, chamado Inventário Gold. E a gente vai verificar como que os itens e fatores do Inventário Gold se relacionam com os 5 grandes fatores de personalidade. Participaram aqui 440 adultos, nós fizemos a aplicação, idades entre 17 e 102 anos, nós fizemos a aplicação do BFI2, que é um inventário de personalidade nos 5 grandes fatores, e a aplicação do Inventário Gold, né? E nós, como hipóteses, gostaríamos de ver congruência entre esses dois instrumentos, né? Então, a primeira coisa que nós temos aqui são as análises paralelas que nós realizamos, né? Inicialmente, somente nos 38 itens do Inventário Gold, então nós identificamos 5 fatores para extração, e depois nós trabalhamos com 35 itens do Inventário Gold e acrescentamos 15 itens âncoras do BFI2. E nós também obtivemos aqui a possibilidade de extração de 5 fatores, né? Então, nessas duas análises fatoriais que nós realizamos, nós identificamos a possibilidade de extração de 5 fatores, né? Originalmente, na coluna da esquerda, nós temos os fatores que nós havíamos propostos, né, teoricamente, ao Inventário Gold. O que a gente observou? Que todos os primeiros fatores, lá da esquerda, nós temos metas, perdão, tolerância, calma, tranquilidade, perspectiva de tempo futuro, os itens agruparam no primeiro fator, que nós chamamos de amadurecimento. Alguns itens que foram elaborados para a perspectiva de tempo futuro, eles carregaram em um outro fator que nós chamamos de morte e envelhecimento. Então, quais foram os fatores que nós extraímos aqui no Inventário Gold? Amadurecimento, transcendência, altruísmo, morte e envelhecimento e aceitação. As precisões estimadas pelo alfa de Cronbach, tirando a aceitação, elas ficaram adequadas. Então, o fator amadurecimento teve um alfa de 84, transcendência um alfa de 79, altruísmo de 71, morte e envelhecimento de 67, e a aceitação ficou abaixo do adequado, ficou 0,50, né? Amadurecimento se mostra como uma atitude de compreender e aproveitar a vida, valorizar o tempo. A transcendência indica a atribuição de sentido à vida e à própria existência. O altruísmo indica uma tendência individual a ser bondoso e compreensível. Morte e envelhecimento
indica a presença de sentimento de tristeza e sofrimento relacionados ao tempo que já não pode voltar, e também a percepção de que as pessoas conhecidas têm envelhecido ou morrido, e a aceitação, que seria uma tendência em estar atento e consciente das emoções no cotidiano, né? Quando uma outra etapa que nós fizemos, uma outra análise que nós fizemos foi de correlação entre os scores do inventário Gold e os scores do BF2. E o que nós observamos, né? Que, no geral, os fatores estão relacionados, mas há um destaque aqui para amadurecimento e conscienciosidade, transcendência e extroversão, altruísmo e amabilidade, morte e envelhecimento e neuroticismo, e aceitação e mindfulness. Uma outra análise que nós fizemos foi, ao observar o tipo de correlação, o grau de correlação entre morte, envelhecimento e neuroticismo, nós optamos por fazer uma nova análise fatorial exploratória somente dos itens de neuroticismo do BFI-2 e dos itens de morte e envelhecimento do inventário Gold. E o que nós identificamos aqui? Nós identificamos a possibilidade de extração de 4 fatores, né? Esses fatores, eles são, o primeiro fator seriam, os 3 primeiros fatores seriam as 3 facetas de neuroticismo do BFI-2, e o quarto fator seriam os itens de morte e envelhecimento do inventário Gold, né? Então, como conclusão, a versão resultante do inventário Gold, composta por 35 itens, apresenta evidências iniciais de validade a partir da sua estrutura interna. Os itens, eles trazem especificidades da terceira e quarta etapas do desenvolvimento. A variável latente medida no inventário Gold se mostrou respaldada no modelo dos 5 grandes fatores, e a gente aqui destaca o fator morte e envelhecimento do inventário Gold, que demonstrou potencial para integrar as avaliações realizadas atualmente do traço neuroticismo em respondentes com mais de 60 anos. Pessoal, essa era a apresentação. Desejo a todos um excelente congresso.